Bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz vos sejam multiplicados. Bom dia também aos nossos amigos, a todas as pessoas que estão nos acompanhando a partir deste momento. Paz seja com todos. Queridos irmãos, nós vamos mais uma vez lembrar os irmãos as nossas atividades da semana, começando terça-feira, que é o dia de culto, de oração da igreja. Então, o culto está sendo feito em casa, então não perca esse foco, reúna a sua família e faça o culto de oração, sem contar também com o culto doméstico todos os dias, aproveitando aí as leituras diárias, da nossa revista, Os Milagres de Jesus, Então, você pode aproveitar esses momentos devocionais também com a nossa revista As Leituras Diárias. E quinta-feira é a nossa transmissão, o culto aqui, Então, não perca também esse momento de estar reunido com sua família, para cultuar. Então, cante, leia, ore, faça da sua sala o templo, para cultuar ao Senhor, com todos da família. Os domingos pela manhã, como hoje, a escola bíblica dominical, culto que vamos começar nesta manhã, e em seguida o estudo da palavra de Deus, Então, acompanhe com a sua revista. Falando em revista, tem muita gente ainda que não veio pegar a revista, e é necessário que venha e acompanhe também, o estudo da sua casa, vá interagindo, você tem a oportunidade de estar comentando, na transmissão, e assim a gente espera que todos participem, tá bom? Todos sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. E o Salmo 92, o versículo 1, diz o seguinte: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Cantar é uma coisa incrível, Faz bem, a música faz bem ao nosso coração, faz bem à nossa alma, Todo mundo gosta do canto, Todo mundo se alegra com o canto, e ainda mais com o canto que é o novo cântico que a Bíblia fala, o cântico que exalta e louva ao Senhor. Então a música faz parte, da nossa vida de forma tremenda, porque vem de Deus, Vem de Deus. E para Ele a gente coloca de volta como louvor e adoração a Ele, Então nesta manhã nós vamos estar cantando, dentre as músicas, mais duas músicas que foi pedido dos irmãos, Fez o efeito aqui domingo, E oferecer a música a alguns irmãos, que foi coisa aqui do momento. Então, às vezes, quando a gente está cantando a música, lembra de alguém, Então, eu fui lembrando e fui falando. E aí, abriu portas para alguém pedir a música. Então, nesta manhã, nós temos duas músicas aqui que foi pedido dos irmãos, porque faz bem cantar, Faz bem cantar ao Senhor, porque faz bem, ao Senhor também, quando diz que bom é cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Então, no Salmo 96, antes de lermos, nós vamos orar ao Senhor, vamos interceder ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor nosso Deus, e depois você já pode abrir a sua Bíblia aí no Salmo 96, tá? Mas vamos orar. A nossa irmã Eliana vai estar fazendo essa oração de gratidão e de louvor a Deus. Soberano Deus, Santo e Eterno Pai, nós, Senhor, estamos na Tua presença e a Ti nós tributamos toda adoração, ó Deus, todo louvor. Nós também Te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui, por este momento singular, ó Deus, que o Senhor preparou para todos nós. Nós Te agradecemos pela semana que o Senhor nos concedeu. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado, ó Pai, durante essa semana, pelos Teus livramentos, por nos sustentar, nos dar força, nos manter de pé. Amém, Jesus. Nós, Senhor, Te agradecemos
pelo nosso nome que o Senhor já escreveu no livro da vida. Nós Amém. não cansamos de te agradecer, Senhor. Sim, sim. Não cansamos de te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos escolheu, ó Pai. Pai. Nós somos gratos a Ti por tudo quanto o Senhor já fez, pelo sacrifício do Teu Filho enviado por nós para nos salvar, Senhor. Enviado por Ti para nos salvar através do sacrifício de sangue na cruz. Amém. Ó Pai, dentre muitas outras coisas que o Senhor já fez em nossas vidas, que o Senhor faz, e nós também já te agradecemos por tudo quanto o Senhor ainda há de fazer, ó Deus, porque nós confiamos em Ti, no único e eterno Deus, no soberano de toda a terra, aquele que detém todo o poder. Amém. Ó Pai, nesta hora nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti. Ó Pai, recebe tudo o que será realizado nesta manhã para Ti, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo possa assim estar nos conduzindo, Senhor, em tudo que iremos fazer. Amém. Ó Deus, porque sem o Senhor, meu Deus, sem o Teu Espírito, nada nós conseguimos fazer, ó Pai. É verdade. Por isso nós te agradecemos também, ó Deus, por estarmos aqui, ó Pai, por este momento, pelo conhecimento que o Senhor tem nos dado, ó Deus, pela reverência que nós temos prestado ao Senhor. Nós te agradecemos infinitamente por tudo. Amém. Graças te damos, Senhor. Obrigada mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Então, o Salmo 96, os versículos 1 e 2, diz assim: Cantem ao Senhor um cântico novo. Toda a terra cante ao Senhor. Cante ao Senhor e louvem o seu nome. Proclamem todos os dias a sua salvação. Então, cantem ao Senhor um cântico novo. Então, vamos cantar? E essa canção também é extraída um pouco do Salmo 150, não é? Todo ser que vive, louve ao Senhor, não é? Então, vamos cantar juntos. Faça da sua sala agora o santuário. E vamos cantar juntos bem bonito para o Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passaram,
dois textos nesta música, né? Tem o outro texto, que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Então, continuando aqui o nosso momento agradável, não é? Que é agradável louvar ao Senhor. No Salmo 47, não é? Vai abrindo aí, o livro dos Salmos é fácil de encontrar. Agora os versículos 6, 7 e 8. Olha só, todos esses salmos nos convida a cantar ao Senhor. A cantar ao Senhor. Não é? E o canto ao Senhor, ele nos satisfaz em qualquer momento da nossa vida, não é verdade? Mesmo nos momentos tristes de tribulação, a música faz bem ao nosso coração, não é? Eu me lembro de uma fase que eu passei, não é? E que a música dizia assim, vindo sombras escuras nos caminhos teus, ó, não te desanimes, e faz o quê? Canta um hino a Deus. Não é? Então, em todo o tempo, não é? A música faz bem ao nosso coração, faz bem à nossa vida, e nós sentimos a alegria de cantar, e cantar para o Senhor. Então, o Salmo diz assim: cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei, cantem louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra, louvem-no com um salmo. Deus reina sobre as nações, sentado em seu santo trono. Então ele de lá do trono dele recebe o nosso louvor, recebe o nosso canto como louvor e adoração a ele. E esta música agora, sim, é o pedido, e ao mesmo tempo nós dedicamos a Nazaré. Nasa, como é conhecida, irmã da nossa irmã Lil. Ela não perde um culto, não é? E está sempre ligado conosco. E esta é uma canção do coração dela, né? Que faz bem ela cantar. Então vamos juntos com Nazaré elevar o nosso canto a Deus, que é a música Teu Reino. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Igreja te adora.
se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Louvado seja para sempre o Senhor, nosso Deus. E cantemos com alegria. Agora a música, dedicamos à nossa irmã Tica. É do momento que ela viveu de livramento do Senhor sobre a sua família. E ela pediu que cantasse, a música. E nessa música a gente percebe e sabe que Deus cuida de cada um de nós. O seu cuidado é o tempo todo Deus cuida de cada um de nós. Não sei porquê, mas essa música também eu lembrei de você, Denise, então dedico para você também essa música, Deus cuida de mim. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, e não vivo sozinho, não estou sozinho. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, e não estou sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Deus cuida de você. Se uma porta se fecha
que existe alguém que me ama e Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Não estou sozinho, eu estou sozinho. Amém. Como é bom sentir o cuidado de Deus, saber que Ele está sempre pronto para nos livrar, não é, para tirar, não é, a cada um de nós dos embaraços, né, das coisas que vêm contra nós. Deus cuida de nós, Deus cuida de cada um de nós. E esta semana nós estamos em campanha, já começamos a campanha do mês da família, né, campanha de oração, né, 31 dias de oração pela família. Né? Então, nós vamos ler o salmo que é tido como salmo da família, que é o Salmo 128. Você pode abrir aí a sua Bíblia. Os irmãos, né, desde sexta-feira, dia 1º, estão orando pela família. Então, vamos continuar. Né? 31 dias, hoje é o 3º dia de oração. Né? Eu creio que ninguém perdeu aí nenhum dia ainda e nem vai perder, vai orar todos os dias. Não é? Vamos estar postando no grupo da igreja, não é? Continuar postando a meditação do dia e o motivo de oração. Então, não perca, né, os momentos que vocês têm, que estamos tendo, né, de oração. Então, vamos incluir também esse motivo de oração. Agora, ninguém pode dizer que não tem tempo de orar, não é? Então, vamos orar. Importante que este momento de orar pela família seja um momento que toda a família esteja reunida para orar, tá bom? Então, diz assim o Salmo 128. Como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto de seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Que você viva para ver seus netos. Ainda bem que eu já vi, estou vendo, né? Que Israel tenha paz. Né? Então, você ainda que não tem neto, vai ver seus netos, né? Para a alegria da sua família. E nós vamos cantar a música, né? Falando aqui também, não é, de trabalho, não é? Essa semana, então, é comemorado o dia 1º, comemorado o dia do trabalhador. Então, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, né, o seu trabalho, né, que haja prosperidade no seu trabalho. Bem, então vamos cantar agradecendo a Deus pela família.
não é, esta música. E agora eu ofereço a todas as famílias. Não é? Então cante como se fosse a sua gratidão a Deus pela sua família. Então a gente vai agradecer cantando. Se você estiver reunido com a sua família aí, então dê as mãos para cantar essa música. Te agradeço Agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é o presente do Senhor. Declare sim que sua família é bênção, é o presente de Deus para nós aqui na terra. Te agradeço pela minha família E por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Eu te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é o presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é o presente do Senhor. E nós vamos encerrar esse momento orando ao Senhor, consagrando, dedicando a nossa família no altar do Senhor. Vamos também, a partir de hoje, estar dedicando ao Senhor os nossos bens, né, e a nossa vida. Aí os irmãos podem dizer, e agora? Não é? Eu não estou lá para colocar meu dízimo, a minha oferta. Mas você vai pegar aí onde está na sua casa, que nós vamos fazer esse momento de dedicação. Aí então, durante a semana ou aos domingos de manhã, né, você pode vir aqui, né, e dedicar, né, colocar aquilo que o Senhor nos abençoou, né, e que é um mandamento dele,
devolvermos aquilo que é dele, não é? Então, faça isso, não é? Consagre aí, dedique aí, e durante a semana, sempre pelas manhãs, você pode vir aqui que o templo vai estar aberto, não é? Para você depositar no altar do Senhor a sua oferta, o seu dízimo, tá bom? Que Deus abençoe e faça prosperar a sua vida, a sua família. Daí eu vou convidar aqui a nossa irmã Gervalinda, ela vai estar orando, dedicando nossas vidas, dedicando nossos bens, dedicando nossa família no altar do Senhor. Não é? Os irmãos que estão aqui, eles já fizeram isso agora de manhã, não é? Nós vamos então estar dedicando, e a você que está em casa, então depois, com alegria, faça isso na casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor dos Exércitos. Queremos também lembrar os irmãos que, quando vierem trazer seus dízimos e ofertas, tragam também seus alimentos, né? Para a beneficência, para a nossa cesta, né? Da beneficência, né? Para ajudarmos, como sempre, aos mais necessitados. Oremos ao Senhor. Deus bendito, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Muito obrigado, Senhor, porque podemos estar aqui na tua casa de oração, podemos estar, ó Deus, nesta manhã, nos alegrando com o Senhor. E neste momento de alegria, Senhor, de gratidão, nós estamos, ó Deus, depositando aqui nos nossos dízimos e ofertas, como a tua palavra nos diz, trazei à casa do tesouro para que haja mantimento nela. Então, Senhor, já te agradecemos por aqueles irmãos que trouxeram. E aqueles que ainda trarão, que eles façam isso com alegria, cultuando a Ti com os seus bens. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos de contínuo no Teu altar, Te cultuando com a nossa própria vida, com aquilo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem sustentado a nossa família. O Senhor tem nos dado alimento. O Senhor tem nos dado o alimento espiritual, que é a tua palavra. O Senhor tem nos dado conforto e consolo. O Senhor tem nos livrado de todo mal. Receba, Senhor, a nossa gratidão neste momento. E junto com a nossa gratidão, as nossas vidas. Abençoe, Senhor, cada irmão de Percy, onde estiver cada um deles, que todos sejam ricamente abençoados por Ti. Nós Te louvamos e Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Amém. E nós vamos abençoar agora o aniversariante da semana, não é? Que é o Kaique, não é? Kaique, dia 1º, não é? Fez idade nova, não é? E vamos então abençoar a vida dele e também vamos abençoar todos os trabalhadores. Então recebam aí a bênção dos filhos de Israel na sua vida. Vamos lá, Eliana? E os meninos também aqui atrás, vamos lá? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem para ti um manancial, cujas águas nunca cessarão. Sei que Deus tem para ti um manancial, cujas águas nunca cessarão. Amém. Vamos estudar então a nossa lição hoje, a primeira lição, o milagre de criação. E aguardamos, irmãos, a virem pegar a sua revista. Não se preocupe se essa semana você não tem, não é, o din-din para pagar, não tem problema. Você vem, pega a sua revista depois, não é, a gente vê isso, tá bom? Mas a revista não pode ficar aqui.
venha buscar a sua revista, não é? Se edifique na palavra através do estudo. Bom dia a todos os irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja e esteja com todos. Neste momento nós iremos dar continuidade ao trabalho do Senhor. Desta vez nós vamos estudar e aprender. E neste momento nós damos mais uma vez um bom dia a todos os irmãos que estão chegando agora, os irmãos da cidade, os irmãos que se encontram fora da cidade, os irmãos das frentes missionárias, sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós estamos, assim, felizes porque estamos aqui com os professores, irmã Gevalinda, o irmão Pascoal e eu, Eliana, e a irmã Cristiane, fazendo uma participação especial. E para nós é um motivo de alegria neste momento, um pouco assim, confesso aos irmãos, de nervosismo, como sempre, mas estamos aqui para juntos aprendermos mais, buscarmos a face do Senhor. E hoje nós iremos iniciar a nova revista Fidelidade, Milagres e Parábolas de Jesus. Nós estaremos assim conhecendo um pouco mais. Eu sei que os irmãos, já têm um conhecimento, principalmente aqueles irmãos que fazem da leitura diária da palavra, sua rotina. E nós estaremos agora relembrando algumas coisas que servirão para o conhecimento, para acrescentar o nosso conhecimento. E vamos para a primeira lição, que fala sobre o milagre da criação. O milagre de criação, na verdade. Os irmãos me desculpem. E para ler, para memorizar, é no livro de João, no capítulo 2, versículo de 1 a 11. Ok? Irmãos, eu começo essa introdução falando até a respeito de criação. Comentava até anteriormente, antes de estarmos aqui, porque quando nós falamos de milagre de criação, nosso pensamento vai para o livro de Gênesis, porque nós podemos ver em todo o livro de Gênesis o milagre da criação. E é a introdução da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia. E para a gente, o Senhor já traz esse milagre impactante, onde foi criado tudo e todas as coisas. É uma das minhas passagens preferidas, eu confesso para os irmãos aqui, que é o início de tudo. Eu fico fascinada com o passo a passo da criação de Deus, do universo, da terra, do ser humano, tudo aquilo me encanta. Mas vamos estar, sim, nos ater mais aos milagres de Jesus nesta lição. E para iniciar, eu vou estar lendo aqui o texto introdutório, que fala o seguinte: mais de 2000 anos após Jesus ter realizado muitos milagres, ainda há controvérsias sobre eles. Por que há controvérsias sobre eles? Porque existem pessoas que não acreditam e pessoas que acreditam, mas tentam explicar através de leis naturais. E o que é o milagre? Milagre, irmãos, na definição no dicionário, diz o seguinte, que é um ato ou um acontecimento fora do comum. É algo inexplicável pelas leis naturais. Então, os milagres que Jesus realizou foi para mostrar a sua glória.
mostrar o seu poder, confirmar quem ele era. E nós estaremos assim esmiuçando através dessa lição. Há pessoas que buscam explicá-los de forma a desacreditar os atos poderosos realizados pelo Senhor Jesus. É verdade que milhões de pessoas durante todos esses séculos acreditaram no que está registrado nos evangelhos e não tiveram dúvida de que realmente Jesus realizou esses milagres. Muitas pessoas não acreditam porque acham que a Bíblia foi escrita por meramente homens, mas foi escrita sim por homens, mas homens escolhidos e inspirados pelo nosso Deus. Não foi qualquer pessoa, foram pessoas que estavam à disposição do Senhor e dirigidos pelo Espírito Santo. Em épocas diferentes. Né? Exatamente, em épocas diferentes. Podemos crer nos registros dos evangelhos, das boas novas, das boas notícias, das doutrinas do Senhor, da vida dele, né? Porque foram escritos por pessoas que tiveram contato direto com o Senhor Jesus e indiretamente também. Pessoas que estudaram também a história de Jesus através das testemunhas oculares. E essas pessoas que tiveram contato com o Senhor, que foram as testemunhas oculares dos milagres que ele realizou, que fizeram parte do seu dia a dia, dentre elas se destaca Mateus e João. Mateus e João são testemunhas oculares porque presenciaram os feitos do Senhor e foram relatando. Primeiro discípulo também, né? Exatamente. João, por exemplo, é discípulo de João Batista, né? João era discípulo de João Batista e ele passou a ser discípulo de Jesus, né? Mateus era um publicano igual a Zaqueu. Cobrador de impostos. Homem rico, com poder, mas também abandonou tudo para ser discípulo de Jesus. E isso é muito interessante, é muito importante, porque eles conviveram diretamente. Uma coisa é a gente ouvir falar, outra coisa é a gente estar ali no dia a dia. Eu fico imaginando a intimidade, né, irmã Gevalinda, irmã Cristiane e irmão Pascoal? Sim. A intimidade que esses homens tiveram com Jesus, né, de estar ali do seu dia a dia, vendo tudo o que estava acontecendo, o que ele fazia, como ele tratava as pessoas. E isso a gente vê também através dos evangelhos. E uma coisa, irmã Cristiane, que me chama a atenção, né? É que naquela época as pessoas sentiam a grande necessidade de registrar, né? Porque se eles não registrassem, eles não teriam como passar adiante, né? E interessante que os 4 evangelhos, eles são chamados de sinóticos, que vem da palavra sinônimo, né? Porque eles escreveram os acontecimentos que eles presenciaram no ministério de Jesus, cada um com sua linguagem particular, com sua linguagem específica. Mas escreveram, mesmo que escreveram os mesmos acontecimentos, porque acontecimentos que tem Mateus, tem Marcos, tem Lucas, tem João. No entanto, cada um com sua linguagem peculiar, né? Mas a preocupação é que eles registravam, porque nós somos história. Nós fazemos história. E se eles não tivessem a preocupação de registrar, nós hoje não teríamos, né, essa riqueza, né, histórica do ministério de Jesus. Então já fazia parte do ministério de Jesus, né, esses discípulos dele que o acompanhavam para registrar. Exatamente. E aí, como a irmã falou há pouco, a questão dos registros, inclusive eu estava analisando, porque cada um registrou de sua forma particular e para públicos também diferenciados, né? Cada um no seu tempo e cada um da sua maneira. E existem suas particularidades. Por exemplo, Marcos e Lucas. Marcos, quando ele foi integrado, né, a todo aquele povo que seguia Jesus, ele era adolescente.
ele era novo, né? Jovem. E hoje nós temos muitos jovens e isso para mim é uma inspiração, porque é através da nossa juventude, do nosso vigor, que nós conseguimos dar mais ao Senhor. E Marcos veio jovem, era um adolescente quando ele foi ser discípulo de Jesus. Então, ao quanto também ele contemplou, ele vivenciou as histórias do Senhor Jesus. Temos também Lucas, médico, um homem muito inteligente, fluente no grego. E uma das coisas que me chamou a atenção a respeito de Lucas é porque ele foi escritor de Paulo, do apóstolo Paulo. Que maravilha! Então, assim, são coisas ricas para nós. Como a senhora falou, a questão do registro, esses homens praticamente foram jornalistas das suas épocas. E registrou tudo de maneira competente, porque o Senhor estava no controle de todas as coisas. E até hoje, nós podemos ver a escrita de Mateus, Marcos, Lucas, João, e tem uma informação, tem algumas informações, né, que tem contidas no livro. Isso foi a questão de pesquisa, irmãos, se os irmãos quiserem depois até para enriquecer, né, e também para confirmar que no livro de Lucas tem algumas coisas particulares que nos outros livros não tem. Poucas coisas, mas acredito que para diferenciar devido à história dele e tudo que ele ouviu, ele foi um investigador muito profundo da história do Senhor. Isso implica em dizer que desses Lucas era médico. Sim. Lucas era médico, ele tinha um entendimento até mais avançado, vamos dizer assim. E quem já leu a Bíblia, sempre está lendo os evangelhos, vai perceber que as descrições, os registros de Lucas, eles vão mais além. Quem quiser conhecer sobre a crucificação com mais detalhes, pode ir a Mateus, sim, pode ir a Marcos, mas vamos perceber que em Lucas, os registros ele tem uma propriedade, um fundamento, até porque pelo conhecimento talvez que ele tivesse de escrever muito mais. Era uma pessoa, como a irmã acabou de dizer, detalhista, que buscava análise dos fatos para assim ser registrados. Então a gente observa que até nisso a gente pode ver o agir de Deus. A riqueza também. A riqueza da palavra. Exatamente. Quando ele não chama apenas, a Bíblia ela é composta por testemunhos de pescadores, de médicos, de poliglotas. Então temos motivo de sobra para acreditar nessa palavra. Isso. E fechando essa parte que o irmão falou a respeito de Lucas, como eu estava dando uma olhada na vida, né, desses homens que o Senhor escolheu, e realmente parece que Lucas era aquele mais completo, né? Porque fala-se que ele era fluente no grego, inclusive ele era o intérprete do apóstolo Paulo. Ele tanto era o intérprete dele, como ele era o registrador, né? Ele registrava tudo o que acontecia. Então, realmente, um homem muito capaz. Todos podemos crer nos registros dos evangelhos, porque as testemunhas eram honestas, por fundamentarem suas atitudes nos ensinos de Jesus sobre o amor, a sinceridade e a honestidade. O apóstolo Pedro mostrou como ele era cuidadoso com o que escrevia, e podemos atribuir mesmo cuidado aos demais escritores do Novo Testamento. Pedro escreveu: porque não vos fizemos saber o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente compostas, mas nós vimos a sua majestade, segundo a Pedro 1,16, porque eles foram testemunhas, e também através de pessoas também que participaram de todo o evento, que nós temos hoje esta riqueza, né, do Novo Testamento. E o interessante, irmãos, que eu acho, a gente vê Marcos, a gente vê Lucas, Mateus, João,
E a cada momento que a gente vai lendo, o nosso conhecimento vai se expandindo. Da primeira vez que eu li, eu fiquei assim, é a mesma coisa? Ou não, eu já li isso ali atrás. Não sei se os irmãos aconteceu isso com vocês também. Mas fiquei assim, não, esse daqui eu já li, ali eu li em algum canto, o daqui também eu já li. Mas tudo para que se chegue, né, a um conhecimento e para que aquilo fique em nossa memória de uma maneira tão fresca que nós não venhamos estar assim esquecendo do sacrifício, né, da vida de Jesus e do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém. E sem esquecer também a questão de que, apesar de serem sábios, dotados, como já foi falado aqui, médicos, pescadores, mas que também todos foram inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, e escreveram realmente aquilo que Deus queria que fosse escrito. É verdade. Assim eles escreveram, mas inspirados por Deus. Então, o que está escrito é o que Deus queria que estivesse escrito. É verdade. E quando algumas pessoas querem contestar os fatos, é bom que ainda hoje existem espaços onde podem comprovar os lugares onde Jesus estava. Né? Então, por exemplo, quem vai a Jerusalém, então encontra esses espaços. E é gratificante você chegar a determinados lugares e você, conhecendo a história da Bíblia, você chegar lá e comprovar, não, foi aqui que Jesus esteve, não é? Não, aqui está o túmulo de Jesus. Não é? Jesus foi nesse espaço aqui, não é? Que é no tanque de Betesda, ainda tem as ruínas. Então, aqui o tanque de Betesda, foi aqui que Jesus curou aquele homem aleijado, não é? E as ruínas do templo estão lá. Então, tudo isso, até hoje, ainda comprovam a veracidade dos fatos, dos milagres de Jesus. Como também as ruínas de Cafarnaum. Eu também vi num programa jornalístico na Rede Globo, falando sobre esses lugares. Cafarnaum ainda está lá, as ruínas de onde Jesus foi a cidade que Jesus escolheu para viver. Né? Embora lá ele mesmo disse que não foi bem aceito pelos seus, mas foi a cidade que ele escolheu e está lá as ruínas ele comprovando. Escolheu, mas que rejeitou isso. ele. Exatamente. Bom, mas continuando essa interação, né, a gente quer agradecer a Deus por mais uma oportunidade, né, agradecer ao Senhor porque Ele tem nos iluminado para estarmos aqui em cada gravação como essa, e nesta manhã de domingo a gente quer agradecer a Deus e pedir a Ele mesmo que abençoe a vocês que estão aí nos ouvindo, né, até porque a gente tem, como eu disse anteriormente no outro programa, na outra gravação, tem muitas pessoas que estão acompanhando os estudos, e aqui eu até endosso mais as palavras da irmã Zilda com relação à revista. É bom que os irmãos tenham a revista em casa, porque tem o chat ali onde a pessoa pode estar sempre colocando as notificações, mandando as sugestões. Aquilo ali enriquece bastante o estudo. É uma coisa que eu gosto muito, porque já foi gravado, mas naquele momento ali vai colocando as observações, colocando uma ideia, colocando outra, uns mandam bom dia, a paz, então vai se tornando mais interativo toda a programação, toda a gravação, tudo que está acontecendo naquele momento. Bom, mas aqui a gente continua com sinais, né, prodígios e maravilhas, palavras dos evangelhos que se referem a milagres. A gente quer começar assim citando essas três palavras que são chaves aqui: sinais, prodígios e maravilhas. Eu quero dar um exemplo de cada um aqui nesse momento, para a gente ter uma ideia. Quando se fala, por exemplo, de milagre, né? Falando de milagre, a gente pensa e vai entender com mais facilidade que é aquele momento onde Deus realiza uma bênção sobre alguém. Né? A Bíblia ela registra 9 milagres de ressurreição, entre tantos outros. Falando de ressurreição, de fazer viver, a Bíblia traz 9 milagres. Né? A gente poderia aqui ir pesquisando cada um, mas eu fui lá dar uma olhadinha, e tem
de milagres que Jesus ressuscitou pessoas, são 9. Agora, os demais, né, como a própria Bíblia diz que se fosse registrar tudo, esse livro não conteria o que Jesus, não é conter, melhor dizendo, o que Jesus realizou no passado. E quando se fala também sobre maravilha, a gente vai lembrar da pesca. Ali onde o título é A Pesca Maravilhosa. Né? A gente pode também lembrar também da multiplicação dos pães. Podemos considerar também uma maravilha de Jesus, que na verdade, por essas maravilhas que ele realizava, as pessoas cada vez mais cresciam no seu número para estarem seguindo a ele, estando perto dele. E falando de sinais a gente pode ir lá, um pouquinho lá mais atrás, falando sobre Moisés. Quando Moisés ele fez o bordão dele se transformar em serpente, aquilo ali foi um sinal, seguido de prodígio. É tanto que, ainda no tempo de Jesus, as pessoas não associavam tanto o que Jesus fazia como uma obra de milagre. Associavam o que Jesus fazia por parte ainda daquela velha ideia do mago, do bruxo que fazia em nome desse ou daquele, como a gente vai ler aqui agora, que quando Jesus realizou um milagre, eles disseram que Jesus estava realizando um milagre em nome de Beelzebu. Né? Beelzebu, para quem sabe, Beelzebu é a imagem, digamos assim, no sentido mais figurado do demônio. Né? Até porque se pinta nos desenhos, nos filmes, lá o chifre e tal, e tem lá seu fundamento, porque a Bíblia traz essa expressão aqui, mas na verdade a gente sabe que o maligno não tem nada a ver com isso, ou seja, foi até o anjo mais belo lá no reino de Deus. Então Jesus ele praticou os milagres, os sinais e as maravilhas, e Jesus era muito criticado, porque ele dizia que fazia essas coisas em nome de Deus. E quando ele dizia que era filho de Deus, aí a coisa ficava pior ainda para ele, porque as pessoas não poderiam aceitar um homem como aquele, Nascido de mulher, né? Foi bom salientar, nascido de mulher, mas não com a participação de homem, né? Um homem daquele realizar milagres, você se diz filho de Deus, como é que você que está entre nós aqui? Então, aquelas pessoas não tinham entendimento ainda da glória da manifestação do poder de Deus. O próprio Jesus disse, olha, eu posso, esse templo aí, se vocês derrubarem, eu posso edificá-lo em 3 dias. Eles não entendiam essa linguagem. Os fariseus não entendiam essa linguagem, como muitas pessoas ainda hoje não entendem essa linguagem e levam tudo para um lado mais de comprovação, mas não querem ir para o lado da fé. Antes de fazer a leitura aqui, eu quero até fazer aqui essa ressalva, que ninguém fique, às vezes, procurando uma explicação científica com relação aos milagres de Jesus. Porque tem pessoas que procuram, querem comprovar a Bíblia cientificamente e não dá. Vai ter momentos que você vai entender, vai chegar momento em que você estiver lendo a Bíblia, que você vai... Isso aqui não pode ser. Não tem cientificamente, por exemplo, um homem fica 3 dias dentro de um ventre do peixe. Eu pergunto a vocês aqui, precisa ser estudioso? Será que um ser humano em si, ele vai conseguir ficar dentro do ventre de um peixe, lá no meio das vistas, 3 dias vivos, orando, pensando em Deus? Respirando. Isso é possível cientificamente? Vamos ser sinceros, eu creio que não. Pelo menos até aqui eu não ouvi dizer que ninguém foi engolido por um peixe, fica lá 3 dias, e depois esse peixe ia até a praia e vomitava. Isso foi um sinal de Deus, que a ciência
não pode explicar nem dizer, mas ele ficou lá vivo por causa disso ou daquilo. Não vai E até chegar mesmo lá. porque ninguém explica a Deus. Se não Aí, explica a Deus, já vem até o preto no branco aqui agora. E ninguém explica a Deus. Então, o sinal, a maravilha de Deus, que não se pode ser explicado só através da fé. E é essa fé que aqueles homens ainda não compreendiam. A gente vai ler agora um pouquinho para esclarecer melhor. Os evangelhos usam 3 palavras para se referir aos milagres realizados por Jesus: maravilha, prodígio, sinal. As palavras maravilha e prodígio são empregadas para traduzir uma palavra do original grego, língua em que os evangelhos foram escritos, que faz referências ao efeito que o milagre tem sobre quem o testemunha. Tem as referências bíblicas aí, que estão aí. A admiração diante do milagre realizado por Jesus não pressupõe fé. Pronto. Não pressupõe fé. Não existia ainda a ideia real naquelas pessoas da fé, mas eles acreditavam muito na questão do amuleto. Em nome desse eu te conjuro, em nome daquele eu realizo o milagre. Então eles tinham muito essa ideia de que as coisas aconteciam em nome de outro. E realmente, mas só que não é numa ideia cristocêntrica, algo divino, mas sim algo mais voltado para aquela ideia do bruxo, do mago. E a gente, como eles conheciam, né? Como eles conheciam. Não conheciam agora como Jesus, homem, né? Deus, homem, entre nós realizando esses milagres. Por isso que eles não acreditavam, né? E isso é tão forte, Maria Giovanita, que a ideia do cajado, do amuleto, ainda era muito forte. Ainda hoje, as pessoas, alguns filmes que a gente assiste, alguns desenhos, algumas coisas, a gente percebe que tem aquele homem com um cajado na mão, aonde ali aquele cajado centraliza um poder vindo de um outro, ou então aquele amuleto. Essa é a ideia mais forte naquele tempo. Por isso Jesus disse: um novo mandamento vos dou. Ali Jesus trazia algo novo, deixando lá aquelas ideias, dizendo que agora cada um teria livre acesso ao Pai para buscar o seu milagre, para buscar o seu lugar ao sol, não mais precisando dos chamados na época de videntes. É que quando eu li isso pela primeira vez, de vidente, não, mas os profetas de Deus eram chamados de videntes, porque só eles tinham a autoridade para levar a Deus a petição do povo. Então, quem era o mediador do povo? Era esse vidente que ficava entre o povo e Deus. Depois que Jesus morre, sacerdote, né? Exato, sacerdote, profeta, se entrega como último sacrifício, então ele agora é a ponte que une o homem a Deus. Tanto é assim que os fariseus, que testemunharam a cura de 2 cegos e um mudo, acusaram Jesus de realizar as maravilhas pelo poder de Satanás. Olha aí. E fizeram a mesma acusação em outra ocasião. A palavra sinal, como usada nos evangelhos, significa a evidência visível da operação do poder de Deus. Então, sinal, a evidência visível da operação do poder de Deus. Essa palavra foi usada quando Jesus transformou a água em vinho. Então, o sinal ali, o primeiro momento em que Jesus manifesta o seu poder, ele transforma ali a água em vinho e teve lá o seu fundamento. Jesus sabe por que fez aquilo, e não cabe como alguns aí, que tem até se atrevido a dizer, né, para que Jesus... Foi fazer porque Jesus, né, coitado, né, e ainda procurar... Jesus teve um objetivo em realizar aquilo ali. Quando ele curou, quando ele ressuscitou um morto, os milagres que Jesus realizou são sinais de atuação de Deus e de que Jesus é o Messias esperado e anunciado nas profecias. Tem também as referências aí que pediram que Jesus realizasse um sinal. Ele não se submeteu à exigência, mas disse aos homens que a sua ressurreição seria o sinal, isto é, a evidência visível e a confirmação de quem ele é
e de sua autoridade. Ou seja, Jesus, ele manifestou o seu poder entre os homens. A partir daquele momento, Jesus era o milagre, Jesus era o sábado. Quem já leu vai perceber que ele mesmo diz: eu sou o Senhor do sábado, eu sou agora. Então não há mais aquela ideia que você vai perceber no Antigo Testamento. Não descartando aqui, aproveitando até o momento aqui para dizer, não descartando em hipótese alguma o Velho Testamento. Porque tem pessoas que acreditam que o Velho Testamento ele não tem mais sentido para os judeus. Tem sim. Agora depende da interpretação que nós vamos dar, principalmente quando a gente vai ler Isaías, Jeremias, Ezequiel, profetas maiores que já apontam o que deveria acontecer lá na frente, inclusive falando do nascimento do Emanuel, o Jesus, o príncipe da paz, que ia governar com cetro. Cetro esse, o cetro da autoridade, o cetro de rei. Agora nesse momento acabou, ninguém precisa mais oferecer sacrifícios, porque agora o próprio Jesus se deu como último sacrifício, operando esses sinais e maravilhas. Exatamente por isso, irmão Pascoal, que a gente vai falar um pouco sobre os motivos da realização de milagres. Quais foram esses motivos de Jesus realizar milagres, né? E antes de começar, eu quero mandar um abraço para a irmã Tuninha. Saudade de você, viu? Você me disse que o seu carro está na garagem esperando para depois ele buscar. Tá mesmo, viu, minha irmã? E como também outras irmãs, irmã Valdecida, irmã Quila, né? Irmão Miro, não é o esposo da irmã Lia? Irmão Miro. Irmão Cláudio. Irmão Cláudio, irmã Lia, irmã Suca. Neide, irmã Suca, né? Irmã Neide, né? Irmã Neide, quando a gente ela fica com a revista na mão e a Bíblia, né? Quando a gente fala, tal, ela já está ali aberta lá, rapidinho para fazer a leitura, né? Irmã Cleonice, irmã Bernarda, né? Irmão Genô! Né? Então, saudade desses irmãos todos, viu, irmãos? A gente não citou aqui o nome, não se sintam como discriminados não, viu? Irmã Maria Helena, a gente fica olhando assim, a gente pensando, irmã Marinalva, onde cada um senta, não é? Irmã Nide, chegando depois, sentando ali do lado da porta, não é? E tem mais irmãos, não é? O irmão, aquele irmão forte, né? Irmão Valdemir. Irmão Valdemir. Então, irmãos, todos vocês se sintam abraçados em nome de Jesus, né? Irmã Edilene, né? Etc. Né? Todos vocês. Irmã Bernarda, são né? todos. Tá, ok. Então, vamos falar um pouco sobre motivos para a realização de milagres. Por que Jesus tinha motivos para realizar milagres? Primeiro, para cumprir as profecias, o que o irmão Pascoal se referiu nesse instante, sobre o Antigo Testamento. E eu vou ler para os irmãos, por favor, irmão, você que está aqui em casa, pegue sua Bíblia aí e veja o que está escrito no livro de Lucas, no capítulo 4, de 14 a 21, que diz o seguinte, a palavra: então Jesus, no poder do Espírito Santo, voltou para a Galileia e a sua fama correu por toda aquela região. E ensinava nas sinagogas, as escolas dos judeus, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. No sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos da sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Então, o motivo desses milagres, por que Jesus realizou milagres? Porque a respeito dele já estava escrito no Antigo Testamento, onde Deus usou o profeta Isaías para revelar a respeito do Messias. Interessante
que as pessoas ali na sinagoga já conheciam o que estava escrito no Antigo Testamento. Por isso, rapidamente, eu vou abrir um espaço aqui para lembrar que quando Jesus teve encontro com a mulher samaritana, ela diz para Jesus: então tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, não é? A beber e tal, não é? E então, vejo que tu és profeta. Então, ela naquele tempo, ela já conhecia algo a respeito do profeta que viria. Tanto é que ela não estava conhecendo Jesus ali como aquele profeta que viria, da história que ela conhecia, mas naquele momento ela passou a conhecer quem era o Messias. Então, quais são esses motivos? Para cumprir as profecias a respeito de Jesus, não é? Que já tinha escrito sobre ele, para provar sua afirmação de que ele podia perdoar pecados, porque ele foi ungido por Deus, ele veio a este mundo para fazer a obra da redenção. Então Jesus recebeu a autoridade de Deus, não é? Jesus é Deus, não é? Não é que o Deus encarnado, para perdoar pecados, para dar vida eterna, não é? De que ele era o Filho de Deus, vivendo entre os homens, e para glorificar a Deus. Jesus, como a Bíblia diz, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele era submisso ao Pai. Tanto é que ele não tomava nenhuma atitude no momento de realizar um milagre, uma cura, sem que primeiro ele buscasse ao Pai, não é? Buscasse a Deus. E vamos então entender o texto. E aí eu convido a você também, meu irmão, para a gente ler no livro de João, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Outro evangelho que a gente já falou sobre eles. Livro de João, no capítulo 2, de 1 a 12, que diz o seguinte: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos, com os seus primeiros discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada uma cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhe disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa, o mestre, né, de cerimônia, provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então, o que observamos nesse texto que nos chama a atenção é que Nazaré era uma vila, né? Aliás, Caná era uma vila que estava distante de Nazaré 12 quilômetros, mais ou menos, né? E nessa vila acontece uma festa de casamento, e é interessante a gente notar que Jesus era social e era sociável, não é? Então, ele foi convidado, não é, com os seus discípulos, a sua família. Isso quer dizer que aquele casamento era de pessoas próximas à família de Jesus, senão não tinha motivo para serem convidados, né? Ok? E então, aquela família, esse casamento durava mais ou menos 7 dias, e aquela família tinha que, durante esses 7 dias, dar comida, alimentar aquele povo com comida, não é? Com a bebida, diga-se de passagem, que era o vinho, não é?
não o vinho fermentado, e haja comida, viu? Para 7 dias. E na entrada da casa, quem estava presente já disse, né? Jesus, a sua mãe e os seus primeiros discípulos. Ok. Então, na entrada da casa tinha esses tanques de pedra, que era para a purificação dos judeus. Era costume dos judeus, eles, no lugar que eles chegarem, lavarem as mãos, e alguns ainda ofereciam água para lavar os pés, porque a mesa dos judeus não era como a nossa. Era uma mesa no chão, onde as pessoas sentavam, talvez com algumas almofadas, e os pés estavam sempre próximos ali ao espaço, não é, que iam comer. Então, a água era colocada ali, não é, mais ou menos 50 a 100 litros de água, né, nesse recipiente, certo? Então, durante essa festa, o que aconteceu? Falta vinho, e Maria, então, preocupada, ela tem iniciativa de falar com Jesus, porque ela devia estar ali. 2 motivos. Ou ela era muito próxima da família, ou ela estava servindo, ela estava ajudando a servir. Então, sabe que mulher como ela, está ali ajudando, né? Pronto, faltou vinho. E agora? Já terminando aquele período todo dos 7 dias, né? Então, como é que falta vinho? Era uma vergonha para a família, né? Faltar comida, faltar bebida. Imagine hoje, um casamento, um aniversário, tudo chique, e de repente faltar as coisas, não é? Então, ela se aproxima de Jesus e diz para ele, não é? Faltou vinho. E Jesus então se dirige a ela, essa expressão, mulher significa senhora, como eu li na versão de hoje, né, na Bíblia, minha Bíblia, então se refere à senhora. Então, esse tratamento não era um tratamento desrespeitoso, do contrário, era um tratamento, né, usado naquela época, né, um tratamento de respeito. Tanto é que Jesus cita aqui essa expressão mulher, não é? Se referindo à senhora, como também lá no momento da crucificação dele, ele diz para João, não é? Ele aponta para João, mostrando a sua. Eu queria só aproveitar o tempinho que a gente tem ainda aqui, só nessa mesma passagem aí, voltar ao que eu falei um pouquinho antes, sobre o que a Bíblia traz, que a gente às vezes não tem como assim buscar certa explicação, porque é milagre, porque é maravilha, porque é sinal. E nessa mesma passagem é interessante que eu fico pensando, como alguns talvez pensem nessa passagem, o comportamento das pessoas que estavam lá entregando o vinho ao mestre-sala. Porque é o seguinte, imagine, você está lá, o vinho está se transformando, o vinho acabou, mas essa água está se transformando em vinho. Olha o milagre de Jesus aí. Quer dizer, eles que estão lá, a gente fica a pensar o seguinte, e eles que estavam lá, como é que eles percebiam isso? Que o vinho ele ia se transformando, né? É uma curiosidade até da própria Bíblia, envolvida no milagre de Jesus. Eles que estavam lá distribuindo o vinho, como é que eles estavam se comportando lá? De onde é que está vindo esse vinho? De onde é que está saindo esse vinho? Então, são coisas que a gente vai falar daqui a pouco sobre o milagre, pessoal, né? Entendeu? Então, é só uma curiosidade. Mas ela vai falar daqui a pouco sobre o milagre. Eu só quero chamar a atenção o seguinte, que Maria, ela sabia que Jesus era o Messias, porque o anjo do Senhor lhe avisou que ela, né? Ela seria a mãe do Messias, ele seria o Messias, o enviado. Ela se dirige a ele, né? Eu acho interessante. Ela vai diretamente a ele e diz que acabou o vinho. E depois pede para que as pessoas fiquem ao serviço, à disposição, esperando já que ele fosse agir. Isso, quando ele diz assim, quando ele diz para ela, ainda não chegou a minha hora, quer dizer, ela também entendeu perfeitamente. Não. Ele sabe o que é que ele está fazendo e ela entendeu, não é isso? Então, Maria sabia que ele era o Messias, ela recebeu essa nobre missão de ser instrumento nas mãos de Deus para trazer ao mundo o Salvador. Todavia, ela não tinha parte no ministério de Jesus. E aí, o foco está aqui para a gente entender esse texto, que
Jesus não foi desobediente, não foi mal educado com sua mãe. É que Maria trouxe ao mundo, foi instrumento de Deus para trazer ao mundo Jesus, o Messias. Mas ela não tinha autoridade sobre o ministério de Jesus, não é isso? Então, ela estava entendendo isso, ela entendeu e limitou-se apenas a dizer aos serventes: façam tudo o que ele vos disser. Não é, irmã Cristiane? Isso. E aí é que entra o milagre, né? Graça e paz, meus irmãos, um bom dia a todos. Estou com saudade de todos. Antes aqui da escola bíblica, estava ali emocionada ali no banco assistindo o culto, a irmã Zilda cantando de uma alegria, e eu ali querendo cantar também, e dançar e bater palma. Mas assim, a gente tinha que ficar mais quietinho para não sair os ecos também da gente. Mas graças a Deus que eu estou matando um pouquinho aqui da minha saudade que eu estava do templo. E graças a Deus que eu... Obrigada, meu Deus, pela oportunidade de estar aqui. Amém. Nesse dia também fazendo parte dessa escola bíblica dominical. E, como a irmã Gervalinda falou aqui, matando um pouquinho da saudade dos irmãos em olhar os bancos e ver cada irmão no seu lugar. Que parece assim que a gente vê mesmo os irmãos ali sentadinhos nos seus lugares. Anne, vai, Todo mundo Irmã ali. Tânia, Zumira, Edmundo ali assim. Pois. E aqui, como a minha parte aqui ficou para falar, o milagre que todo mundo praticamente já falou quase que tudo, né? Mas vamos lá, eu vou ler aqui o que diz aqui a revista. O milagre. Informado de que o vinho havia acabado, o que era uma grande descortesia com os convidados, Jesus mandou que enchessem de água os 6 potes que dariam para uns 300 litros. Cheios de água, todos os potes, Jesus deu ordem aos serventes para que tirassem daquela água e levassem ao mestre-sala, o homem que coordenava a festa. Os serventes cumpriram a ordem e o mestre-sala, que ignorava o que havia acontecido, depois de provar, elogiou a qualidade do vinho. Qual deve ter sido o espanto dos serventes, que tinham certeza de terem levado água ao mestre-sala? Ninguém viu o que acontecia. Jesus não precisou tocar nos potes nem na água, nem precisou dizer nada. Também não precisou de sensacionalismo. Sem chamar a atenção de ninguém, ele fez o grande milagre de criação, ao transformar uma substância, a água, em outra, o vinho. Por isso que é milagre de criação, né? De criação. Milagre de criação. Esse milagre de criação foi sinal de que Jesus tem poder para criar e transformar elementos. Então, ele é Deus. O milagre manifestou a glória de Jesus porque mostrou sua verdadeira identidade como o Messias, o Cristo. O primeiro milagre de Jesus não foi um acontecimento espetacular, testemunhado por todos, mas alcançou seu objetivo. Confirmou a fé dos primeiros discípulos, levando-os a entender que Jesus era realmente o Salvador anunciado nas profecias. Como a irmã Gervalinda falou aqui, a questão quando ele disse, mulher com a mãe, ainda não é chegada a minha hora. Mas Maria sabia que ele era o Messias e ela tinha certeza de que ele poderia fazer o que ele quisesse ali, porque ele era o Filho de Deus. Ele era o enviado de Deus. E ela não mandou ele transformar. Isso, ela não mandou. Ela simplesmente chegou para ele e disse, terminou o vinho, mas ela tinha certeza que ele providenciaria, porque como pelas escrituras aqui a gente vê que provavelmente eles eram próximos dos noivos, da família dos noivos. Então, ela estava já sabendo da vergonha que essas pessoas iriam passar, a família passar, né, se faltasse aquilo ali, porque desde quando eles tinham que manter durante 7 dias aquele vinho, aquele alimento para todos os convidados. Então ela tinha certeza que Jesus iria fazer algo.
E, como o Pascoal falou também, a questão dos servos. Como se sentiram esses servos ao saber que eles não sabiam que a água ia transformar em vinho? Como E levaram como água mesmo. Como eles levaram essa água? Dizendo, a gente vai dar água ao povo que está aí esperando vinho? Que eles ali foram levando água. E então, naquela maravilha, aquela magnitude de Jesus, o mestre Sala prova a água, para os serventes era água, e ainda pergunta, como é que fala? O normal seria dar o vinho bom primeiro. E inferior E depois que já tivessem lá, já saciados do vinho bom, dar o inferior. E aquela família guardou o vinho melhor para o final. Lógico que tinha que ser o melhor. Foi feito por Jesus e Jesus só tem o melhor para nós. Faz o melhor. Só faz o melhor. Eu fico imaginando, como os irmãos estão falando também, todas as vezes que eu leio essa passagem, eu fico imaginando os serventes também, indo com a água, né? É. E naquele momento em que eles vão levar, já está acontecendo o milagre. O milagre. A Que transição, impacto, né? a transição. Então, Deixa você pegar roupa aqui. Verdade. Então, a questão da confiança, né? A questão de Maria saber com quem ela estava, né, lidando, e depois, para surpresa realmente daquelas pessoas que estavam ali enchendo, né, os lugares, servindo, o quão impactante foi presenciar. Como o Pascoal falou, eu também ouvi algumas pessoas, né, chegar a criticar esse primeiro milagre de Jesus, achando que deveria ser, até nisso, tem pessoas que não acreditam e tentam explicar. Eu vejo até séries, não sei se os irmãos já tiveram como ver, tentando explicar os milagres, tentando explicar Deus, como a irmã falou, ninguém explica Deus, explica. e até também tentando ridicularizar os milagres de Jesus, que poderia ser uma coisa espetacular, uma coisa maior e tal, mas, enfim, ninguém explica Deus, e o Senhor não precisa de dar explicação para nós, e o propósito daquela noite foi cumprido. Outra E coisa como- também que me chama atenção, rapidinho, irmã Cristiane. Gente, é a simplicidade de Jesus. É. Que simplicidade! Ele simplesmente não precisou tocar em nada, né? Apenas encham de água, tirem a água toda, quer dizer, aquela água devia estar já contaminada, porque alguém que estava pegando ali para usar e tudo já tinha sujado aquela água. Ele manda tirar a água, manda encher as talhas de água, os potes. Pronto, agora peguem essa água e levem. Jesus, peguem essa água e levem para o mestre Sala. Ele disse, peguem o vinho, não, ele disse, peguem essa água. Eles levaram como água. Agora, irmãos, a gente fica observando o seguinte: Jesus não precisava, né, ter essa autoconfirmação, essa coisa de chamar a atenção de ninguém. Não. Na sua simplicidade, né, fez. O que aconteceu? Todos ali passaram a compreender como os seus discípulos, olhem para os seus discípulos, gente, primeiros discípulos de Jesus, ali presentes. Gente, esse é o Filho de Deus. Eu estou acompanhando um homem que faz milagres, um homem que transforma água em vinho. Irmão, Jesus nunca precisou de holofotes. Jesus nunca precisou chamar todo mundo. Agora vocês vão dizer, eu vou fazer, chama aí a multidão toda porque eu vou operar, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não, e precisamos aprender com Ele, com o nosso Senhor, o Mestre dos Mestres. O que eu ia falar era isso que a senhora terminou de falar. A questão dos primeiros discípulos de Jesus estarem ali foi uma confirmação, assim. O primeiro milagre de Jesus, os primeiros discípulos deles estavam ali presentes, e um sinal para que eles verdadeiramente crescem que era o Messias, o Filho de Deus enviado por Deus para nós, né? Com certeza. E para, irmãos, finalizarmos, temos aplicação Tava para a tão bom. nossa vida. Aqui temos, né, 3 tópicos. Primeiro eu falo o seguinte: os milagres de Jesus são sinais manifestados para a sua glória e o seu poder como Filho de Deus. Hoje, ao invés de nos deslumbrarmos com milagres forjados e divulgados de todas as maneiras,
Precisamos nos firmar nos sinais realizados por Jesus e anunciá-los, porque seus feitos maravilhosos atraem pessoas a Ele e as levam a crer nele como Salvador e Senhor. Então, amados, muitas pessoas hoje ficam maravilhadas, né, com qualquer coisa que acontece, qualquer coisa que dizem. Irmãos, vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado, porque muitas pessoas estão sendo enganadas. Existem muitos charlatões, nós sabemos disso. E para que conhecimento maior do que a palavra de Deus? Que sim, essa é nossa, né, nosso guia, nosso manual, nossa regra de fé está aqui. Então, muitas pessoas hoje até me perguntam, você viu isso, você viu aquilo? E eu falo assim, tudo que está acontecendo e que vai acontecer, e que algumas pessoas falam, está na Bíblia. A palavra de Deus. A palavra de Deus. E isso, para mim, é o suficiente, é o bastante. Tem muitos aí que estão dando profetadas, né? Muitos profetadas, que já estão aí dizendo, né, que os 3 dias de escuridão, de não sei o quê, cada hora aparece uma coisa, né? Inclusive, eu estava compartilhando, já colocaram no Facebook, que a pandemia ela tende a durar, devido a uma profecia antiga, ainda a matar ainda muitas pessoas e que tem que durar ainda mais 2 anos na Terra. Então, coisas desse tipo vão surgir ainda aí. Pessoas que trazem essa ideia, eu compartilhando com ele ali, o irmão Eduardo, popular do Dudu, né, ele compartilhou algo com ele, conversando, ele disse, olha, pastor, eu não sei postar isso aqui, não sei de que livro foi, quer dizer, daqui para frente vai surgir muitas pessoas com essas ideias, aproveitando a situação para até se promover, quem sabe eu vou falar isso aqui e vai que acontece mesmo, eu vou ser lembrado depois, porque vai acontecer isso aí. Número 2, irmã Javalinda, passa a bola para a senhora. Isso, então, outra questão, esse milagre, irmã Cristiane falou, né, não pode ser usado como justificativa para o consumo de bebida alcoólica. Tem muitas pessoas que dizem, não, eu vou beber porque, olha, o primeiro milagre de Jesus foi transformando água em vinho. Não é esse vinho que as pessoas bebem, que ficam alcoolizadas, né? Que ficam grogues. Não, não é isso. Eles tinham o costume, inclusive, de pisar aquelas uvas, né? E fazer o vinho, o suco de uva, não para as pessoas se embebedarem. A gente compra o suco de uva integral, a gente pode beber à vontade, ninguém fica bêbado. Não é esse vinho lá. Não era o vinho inebriante, como a Bíblia fala, que era fermentado para poder, com o objetivo de exatamente isso. E outra coisa, irmãos, né? O vinho era a bebida habitual naquela época, e os judeus condenavam a embriaguez, inclusive até hoje. Eu passei por essa experiência, porque, graças a Deus, eu tive a oportunidade de estar lá, né? E nós não encontramos venda de bebida alcoólica em Jerusalém e nas cidades por onde nós passamos. Os irmãos terem uma ideia, na cidade lá, uma cidade já no Mar Morto, né? Onde nós estávamos, né? Uma pessoa que está no nosso grupo, não é evangélica, né? E pediu um copo de cerveja no hotel, né? Então, ele comprou por $20. Não é? Se fosse hoje, está R$5 e pouco o dólar, então 5 vezes 2 é quase R$100, não é? Se fosse hoje, mas foi antes, foi menos, foi quase R$80. Um copo de cerveja. Então, eles vendem assim muito às escondidas, não é? E quando nós estávamos também em Dubai, né? Essa pessoa também chegou no lugar e perguntou se não tinha cerveja. Então, eles saíram e foram buscar, assim, muito embrulhado, numa sacola, e trouxeram. E aí, quando entregaram o valor, o pai disse, não, muito obrigado, não quero não. Aí, então, o cara saiu correndo, o rapaz saiu correndo e foi devolver, porque a bebida lá é proibida. Até hoje, os judeus são muito exigentes, eles fumam muito. Agora, com relação à bebida, não. Eles são muito exigentes. Então, que ninguém tome, né, esse exemplo para deturpar a palavra de Deus, né, porque o crente precisa usar a sua liberdade para escolher o que lhe convém, né,
E a gente encontra vários momentos na Bíblia dizendo que não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas esse vinho, né, fermentado. E por último, o poder de Jesus demonstrou ao transformar a água em vinho, é o mesmo que transforma quem nele crê e faz da pessoa uma nova criatura. Amém? Amém. Então, assim como Jesus começou o seu ministério, né, realizando o milagre de transformar água em vinho, então ele transforma a mim, pecadora, né, numa pessoa salva pelo Senhor, né, pelo Espírito Santo de Deus. Ele transforma aquele mais miserável pecador, aquela pessoa que está chafurdada no pecado, que já cometeu, né, crimes e pecados de diversas naturezas, mas no momento que a pessoa confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então essa pessoa é transformada numa nova criatura, não é? E Jesus nos garante: aquele que crê em mim tem a vida eterna. E quem crê nele já passou da morte para a vida. A morte física, né, não vai morrer, a morte física vai acontecer, mas a morte espiritual não vai acontecer. Então, Jesus é maravilhoso. Ele começou exatamente, né, o seu primeiro milagre para mostrar para o ser humano e a todos nós, né, que ele é quem realiza o milagre na nossa vida. E o maior milagre na nossa vida é o milagre da salvação. Amém? Então, o milagre de criação é exatamente esse, o milagre que iniciou o ministério do Senhor Jesus. Irmã Juliana, agora está mais claro, né? Porque o milagre de criação, quando eu vi aqui, pensei também, como você pensou, que seria lá, né, no início. Como a irmã Cristiane está nos visitando, né? Visita ilustre de hoje. Obrigada, irmã Cristiane. Deus continue te abençoando. Amém. Venha outras vezes. Irmãos, também se ofereça, fale com a gente, vai participar com a gente também, não é? A irmã Evani aí gosta de falar. Tem outros irmãos também. Então, irmã Cristiane, a irmã encerra esse momento. Irmãos queridos, Deus continue nos abençoando. A graça e a paz do Senhor continue reinando nos nossos corações. Irmão, vamos nos aquietar no Senhor. Vamos nos deleitar no Senhor. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Amém. Então vamos esperar no Senhor, que a cada dia que está passando é menos um dia sem a contaminação desse vírus. Amém. Vamos orar, irmã Cristiane? Senhor Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, por mais um momento na Tua presença. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede. Amém. Obrigado, ó Deus, porque na nossa cidade não se encontra casos dessa pandemia confirmados, Senhor, e nós cremos no Teu poder. Nós sabemos que o Senhor está com a Tua igreja, Senhor, com o Teu povo, e que o Senhor nos livrará, Senhor, dessa peste. Nós sabemos, Senhor, também que tem muitas pessoas aí contaminadas, mas nós sabemos também que será cumprida em todos os momentos a Tua vontade na terra, nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias. Pai, muito obrigada pela oportunidade. Abençoa cada família aqui representada, abençoa o Ministério de Louvor, a irmã Zilda que está aqui disposta todos os dias, Senhor, a levar a Tua palavra aos nossos lares. Amém, que os irmãos que estão em casa também cumpram com cumpram assim com a primazia de estar assistindo os cultos, porque nós temos realmente que dar a primazia a Deus. Porque na palavra de Deus diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém. Então não é porque estamos em casa, não estamos vindo ao templo, que deixamos de servir a Deus. Deus está esperando o nosso louvor, o nosso culto, a nossa adoração. E é em casa que nós estamos fazendo isso. Então, estão aqui as pessoas dispostas a levar a palavra de Deus até você, até o seu lar. Então, cumpra também com a sua responsabilidade de ouvir, de assistir, de prestar o seu culto nas suas casas também. Amém. Deus amado, também gostaria de te pedir que o Senhor continue abençoando a campanha de
oração, dos 31 dias de oração pela família. Começou na sexta-feira, dia 1º, hoje estamos no 3º dia, e que o Senhor possa assim nos sustentar, nos dar sabedoria, entendimento para te buscar e para cada dia, Senhor, entregar as nossas famílias nas tuas mãos, porque é o melhor lugar que podemos depositar a nossa vida, a nossa família, é nas tuas mãos. Obrigada, Senhor, por tudo, continua conosco, abençoa o servo pastor, abençoa também o trabalho que vai ser realizado à noite, a pregação que o pastor estará aqui fazendo, e que cada um abra o seu coração para a palavra, para guardar a palavra do Senhor no seu coração. Muito obrigada, Deus. Em nome de Jesus eu te agradeço. Muito obrigada. Amém. Amém. Amém.